gente. A gente se vê, né? É uma bênção, né? Nós podemos estar aqui mais uma segunda-feira, não é verdade? Gente, e ó, o final do ano já está aí. Eis que estamos em novembro, né? Daqui a pouco é Natal. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler com vocês um texto que está lá no livro de Salmos, número 29. Salmos, número 29. Amém? A minha versão diz assim: Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Síria como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor se assenta sobre a enchente, sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Temos paz, porque o Senhor nos abençoa. A paz não é um sentimento, né? Ah, eu estou sentindo paz, né? A paz não é uma sensação momentânea ou tipo, a situação está boa para mim, por isso estou em paz. A paz é a gente crer, independente das situações, independente daquilo que a gente tem vivido, independente daquilo que a gente tem visto. A paz é algo que nós escolhemos, estar em paz, né? Minha mãe dizia, né, quando um não quer, dois não brigam, né? E é assim a paz. A paz com o casal, a paz dentro de casa, a paz no local de trabalho, a paz na cidade onde a gente está, no estado, no país. A paz é escolher estar em paz. Eu escolho, mesmo que algo tenha vindo para perturbar minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos, a palavra do Senhor diz que Ele nos abençoa com paz. Então, a gente não pode deixar que as coisas formem, né, um turbilhão, às vezes formam um turbilhão, porque a mente da gente é fértil, né? Como a nossa mente é fértil. E a gente não pode permitir que passarinhos, né, venham fazer ninho na nossa cabeça, com as nossas emoções, porque a palavra fala também que o coração do homem é enganoso, né? Então, a gente não pode acreditar somente naquilo que está o nosso coração sentindo, mas creio que a palavra do Senhor nos diz: eu escolho estar em paz, mesmo não sentindo. Senhor, não estou sentindo nada, mas eu escolho porque a tua palavra diz que o Senhor nos abençoaria com paz. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nesta noite eu quero te louvar, te exaltar, te bendizer, te agradecer, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, pela palavra do Senhor que é alimento para nós todos os dias, que a palavra do Senhor nos ensina a caminhar, a palavra do Senhor nos orienta por onde ir. Senhor, então, como diz a tua palavra, Deus, nós tomamos posse, eu tomo posse nesta noite, porque o Senhor diz ali nos Salmos, Senhor, que o Senhor
abençoaria o seu povo com paz. Senhor, então eu escolho estar em paz debaixo das tuas asas, escolho estar em paz diante da tua presença, escolho estar em paz dentro da minha casa, dentro do trabalho, Senhor, dentro das situações que possam parecer adversas ou possam se levantar. Senhor, eu quero escolher estar em paz contigo, porque quando o Senhor está à frente do nosso barco, que é a nossa vida, no leme, nos conduzindo, mesmo que venham tempestades, mesmo que elas venham e batam contra o nosso barco, o Senhor é um Deus que está conosco. Então ajuda-nos, Senhor amado, a viver, a caminhar, a andar em paz junto contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, creia nisso, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia. Senhor, nós queremos andar firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, olhando sempre o autor e consumador da nossa fé. Que a gente não venha andar, Senhor, segundo as circunstâncias ao nosso redor, segundo as notícias que chegam até nós, mas nós possamos estar firmes no Senhor e na Tua palavra, em nome de Jesus. Por isso, nesta hora, Senhor, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia.
Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, te exaltamos, Senhor. Declaramos as tuas maravilhas. Aleluia. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Ninguém pode impedir. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem impedirá? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Acho que nós podíamos cantar mais uma vez essa canção. Amém? Exaltar o nome do Senhor, porque quem tentará contra o nome do Senhor? Quem pode impedir o agir dele em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família? Não tem levante, não tem nada que possa impedir o agir do Senhor. Nada pode impedir o atuar do Senhor quando Ele quer fazer, quando Ele quer tocar, quando Ele quer se manifestar, quando Ele quer mudar situações. Nada pode impedir o agir do Senhor. Então creia nisso, declare isso sobre a sua vida, declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Não importa decreto nenhum, ninguém pode impedir o agir do Senhor e o braço forte dele. Quando Ele estende a sua mão, quando Ele dá uma palavra, a última palavra é do Senhor. Aleluias. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, Senhor, e declaramos as tuas maravilhas. sim, declaramos, Senhor. Teu Espírito se manifestará nesses dias, Em nome de Jesus, trazendo vitória às nossas vidas. nós declaramos isso. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte
Senhor, nós tomamos posse da palavra do Senhor para as nossas vidas, da palavra que o Senhor já deixou escrita para nós, do escrito que foi feito lá na cruz do Calvário por nós, pelo nosso resgate, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O preço já foi pago, o Senhor pagou um alto preço ali. Senhor, então nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou na cruz por nós. Tomamos posse da palavra do Senhor que já foi liberada para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós não aceitamos palavra contrária, nós não aceitamos insinuações, nós não aceitamos nenhum levante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então guarda, Senhor, as nossas vidas debaixo das tuas asas, guarda, Senhor, as nossas casas, nossas famílias, guarda o trabalho de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a saúde de cada um. Nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor. Pode se assentar, queridos. Graça e paz, irmãs e irmãos. Quem se alimenta da palavra de Deus nunca terá fome, né? Então, que a gente venha se alimentar dessa palavra. O Senhor, Ele é Ele que nos fortalece, que nos ajuda, que nos levanta e que nos dá a vitória a cada passo. E como foi cantado, a palavra, né, de vitória já foi liberada a nós. Que a gente venha tomar posse dessa palavra. Amém? Eu vou deixar um recadinho. Nesse próximo sábado, dia 12/11, às 16 horas, aqui atrás da igreja, né, nesse pátio atrás, nós teremos um café da tarde com a pastora Doris Caju Aguirre. Ela é peruana, ela trabalha com mulheres lá no Peru e ela vai estar aqui com a gente, né, ministrando, falando para a gente, para as mulheres da nossa igreja. Ela vai trazer uma palavra para os nossos corações. Então, esse convite se estende para vocês que estão aqui, para quem vocês conhecem. Se Deus tocar no coração, pode chamar mais mulheres, né? Todas, né, estão convidadas para participar, né? E chamar mais mulheres para estar aqui presente, né, nesse café da tarde. E se alguém puder, pode trazer um bolo ou um prato de salgado, alguma coisa para a gente no final fazer uma confraternização. Então não vamos perder, né, as oportunidades que Deus está nos dando. Então Deus trouxe ela lá do Peru, uma pastora que cuida de mulheres, para vir aqui em Ibitinga, e nós estamos tendo esse privilégio, essa oportunidade dela estar trazendo a palavra para a gente. Amém? Vou estar orando aqui para os pedidos de oração, de mães em oração. Paizinho querido, no teu nome, ó Pai, nós entregamos no teu altar cada pedido aqui representado, ó Pai. Cada pedido o Senhor conhece, ó Pai. Cada pedido o Senhor já sabe. Esses pedidos estão representados por esses papéis, ó Pai. E cada letra, ó Pai, cada nome, Senhor, o Senhor Jesus acolheu. Que o Senhor possa transformar essas vidas, que o Senhor possa curar as famílias, que o Senhor possa dar a direção, Senhor. O Senhor fala, clama a mim e eu responderei. E essas pessoas estão clamando, estão buscando do Senhor, e nós sabemos que elas vão responder, vão ter a resposta que vem do teu trono, que o Senhor vai responder a cada oração.
Que o Senhor venha transformar essas vidas, ó Pai. Curar, Senhor, as feridas que foram abertas. Curar, Senhor Jesus, às vezes doença física, mental, espiritual, a gente não sabe, mas o Senhor sabe todas as coisas. Portas de emprego, ó Pai, quantas pessoas clamando, pedindo, Senhor, e o Senhor Jesus é aquele que abre a porta. O Senhor é aquele, Paizinho querido, que nos dá a vitória. E a porta que o Senhor abre, homem nenhum fecha. Espírito Santo de Deus, nós desde já agradecemos a cada pedido representado e já agradecidos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, mas antes, nós vamos estar colocando diante do Senhor um pedido de oração por Alan, que fez uma cirurgia de lesão no cérebro, pela segunda vez. E o pedido é pela sua recuperação. Amém? Vamos nos colocar em pé para estar orando pelo Alan? Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos por este momento, Pai. Nós te louvamos pela tua presença neste lugar, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque é sensível a presença do Senhor. Espírito Santo continua ministrando neste lugar, como o Senhor já tem ministrado desde o início. Pai, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pode impedir o teu agir, Senhor? Ninguém pode impedir o teu agir, Pai. A última palavra é sua, Pai. Senhor, nós só declaramos, nós só entendemos por decreto, Pai, aquilo que o Senhor decreta, Pai. Aquilo que o Senhor dá por última palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Alan diante do teu altar, ó Pai. Senhor, quando nós falamos de uma cirurgia por lesão cerebral, Pai. Senhor, nós como homens frágeis que somos, Pai, muitas vezes até nos desanimamos, Pai. Mas quem pode impedir o teu agir, Pai? O que é impossível ao Senhor, Pai? Nada é impossível ao Senhor, Pai. O Senhor conhece essa vida desde o ventre materno, Pai. O Senhor conhece cada célula, cada pedacinho do organismo do Alan, Pai. E o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, pode completar a boa obra na vida deste rapaz, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, declarando a cura completa, a restauração de toda e qualquer lesão no cérebro, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é que dá sabedoria ao homem para realizar os bens feitos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor agora, Pai, Espírito Santo, aonde estiver o Alan agora, estenda a tua mão de poder sobre a vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e dá o teu decreto de cura e de restauração, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu quero orar agora, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que for trazido, ó Pai querido, nesta hora, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, Pai. Que o Senhor, ó Deus, estenda a sua mão sobre cada um que vai estar ofertando, trazendo o seu dízimo, a sua oferta alçada. Senhor, para o projeto Criança Feliz, para Beth Shalom,
para o transbordando, Senhor, em tempos de crise. Senhor, ofertas, ó Pai, diversas que nós temos ali no envelope, ó Pai, que o Senhor conhece a direção de cada um, ó Pai, o que o Senhor propôs no coração de cada um, porque nós fazemos aquilo que o Senhor propõe no nosso coração, Pai. O Senhor sabe que o nosso desejo é diferente dos teus desejos, ó Pai, por isso o Senhor trabalha e nós abrimos o nosso coração para que o Senhor trabalhe em nós e a tua boa vontade perfeita, Senhor, realize em nossa vida, Pai. Somos apenas um canal nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, abre portas de emprego, Senhor, para aquele que está necessitando, Senhor amado. Senhor, aquela pessoa que tem buscado há tempos, ó Pai, que tem olhado, tem desanimado, Senhor, mas o Senhor é o Deus que age no impossível, Pai. Abre portas de emprego, Pai. Senhor, trabalha na vida daquela pessoa que ainda tem dificuldade em dizimar, Pai, tem dificuldade em ofertar, ó Pai. Senhor, nós sabemos que essa dificuldade é real. Eu sei que essa dificuldade é real, Pai. Mas, Senhor, que o Senhor haja com libertação, Pai querido. Trazendo à mente, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos ordena, tudo aquilo que tem na Tua palavra é para benefício nosso, Pai. É para benefício também, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que a gente possa contribuir, Senhor, com alegria no coração, Pai, por estar obedecendo a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por este momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu falar só um negocinho sobre dízimo. É uma bênção. Talvez não fosse nem eu para estar falando, mas eu acho que como a minha irmã tem mais dificuldade de estar, por ela cuidar da minha mãe, então eu vou contar algo. Que eu me dei conta há muito pouco tempo dessa alegria. A minha mãe, ela faz 7 anos que ela teve um AVC. E minha mãe, ela sempre foi dizimista. Desde que ela se converteu, ela entendeu rápido o dízimo. Ela entendeu rápido sobre dizimar, sobre ofertar. Então a minha mãe sempre trouxe o dízimo e com muita alegria. Então, ela foi uma inspiração. E ela é uma inspiração para os filhos. Porque a minha mãe e meu pai, eles vivem até hoje, né? Assim, é lógico que minha mãe hoje, ela mora com a minha irmã. Mas a minha mãe e meu pai, eles viviam da aposentadoria. Aposentadoria simples. Meu pai era lavrador, minha mãe era doméstica. Então, uma aposentadoria simples. Meus pais pagavam aluguel. Então, aí, às vezes, isso é geral. Você perguntar para os filhos, todos os filhos, até aqueles que não conhecem a palavra, eles vão falar assim, eu não entendo como é que a minha mãe faz, porque meu pai não é convertido, então meu pai não traz. Mas a minha mãe, ela nunca faltou nada na casa dela. A minha mãe, às vezes, se um filho precisasse, ela estendia a mão para dar. Ela sempre tinha uma reservinha. Então, quando não era daquela aposentadoria dela, às vezes, assim, alguém, sei lá, um parente nosso vinha passear e dava um presente para ela e ofertava na vida dela. E há 7 anos a minha mãe teve AVC. Só que a minha mãe, até esse ano, ela tinha consciência. Então, do salário dela, desde o dia que ela redobrou a consciência do primeiro AVC, que foram, acho que uns 7 dias, assim, para ela voltar ao normal, né? A aposentadoria dela tinha que tirar o dízimo. E a minha irmã sabiamente obedecia, porque minha irmã também é muito obediente. Então, a minha irmã tirava o dízimo. E o dinheiro da minha mãe vai todo para o tratamento dela. Mas, assim, nunca, sabe, quando a gente teve que pagar uma consulta para minha mãe, Deus abria portas, sabe? Então, e hoje a minha mãe, ela não tem mais essa consciência. Mas acha que a gente ia conseguir não fazer? Não tem como. Né? Fala, não, mas vocês são convertidos. Não, mas é independente de. Olha a bênção. Né? Então, hoje a minha mãe não tem consciência, mas a minha irmã, para a glória do Senhor, todos os meses. Não é para exaltação nossa que eu estou falando isso. É porque a gente vê o prover, o mover de Deus nisso. Né? Então, eu tive dificuldade com o dízimo. Eu tive dificuldade em dar o dízimo. Mas, a oferta não, eu nunca tive problema. Mas o dízimo eu tinha dificuldade em dar o dízimo. O último que me converteu foi meu bolso. Mas, assim, quando eu olho para minha mãe, olho para a história da minha mãe, assim, eu falo, Senhor, vale a pena ser obediente. Né? Vale a pena
obedecer ao Senhor, né? Então, hoje minha mãe é bem cuidada com a minha irmã, né? Ela está lá na minha irmã, é bem cuidada, tem os filhos à sua volta, né? E talvez você olhe para AVC e fala, poxa, mas ela tem um AVC, mas Deus não desamparou minha mãe. Deus não desamparou a minha mãe. Deus tem abraçado a minha mãe através dos filhos, através de outras pessoas que a cercam, através das noras, dos netos, né? Então, a minha mãe é uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, mesmo com AVC. Amém? Glória a Deus. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus, como disse a Natália, mais essa segunda-feira, né? Glória a Deus, estamos aqui e eu estou alegre por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui nesta noite. A irmã Dalva e o seu esposo de novo, a irmã Sandra, com um pedido de oração, mas crendo e confiando no Senhor, né? A moça que não se chama Andréia, mas se chama Andresa, lá no fundo, glória a Deus por ela, é o irmão Paulo, né? A Luci. Olha bem, eu lembro da Raucileia. E olha que o nome da Raucileia não é sopa, não, gente? Olha que nome sofisticado que ela tem. Raucileia e o Jean. A Eva, olha só como eu estou boa. Eu já sei que o rapaz ali, ele chama Felipe. Pronto, olha lá, é o Felipe com a Débora. É a irmã e ela é a Simone. Nossa, eu tô. Luzia? Olha, gente, a esperança. A palavra de Deus diz que assim, a esperança para todos nós, gente. Glória a Deus, né? O Senhor é bom. A irmã Célia, né? Que eu estou tão contente que ela está aqui com a gente agora toda segunda-feira, eu estou muito feliz. A irmã Elza, o Xande, glória a Deus. A Valéria com a Zenaide, glória a Deus por esse povo bom. Nós estamos sem internet, né? Então, não sei se sinto ou se não sinto. Então, vou procurar não me importar com esse assunto. Quando o Senhor proporciona, glórias a Ele. Quando não proporciona, glórias a Ele também. Amém? Glória a Jesus. Eu tenho falado já faz algum tempo sobre graça. E nas últimas 2 segunda-feiras, eu não estive aqui falando sobre graça. Mas eu não desisti de falar sobre graça, viu, irmãos? Porque graça é o que te trouxe aqui nessa noite. Graça é o que me trouxe aqui nessa noite. Graça é o que me faz ter coragem de subir aqui, pegar esse microfone e falar alguma coisa da parte de Deus para vocês. E é pura graça. Então, hoje como eu gosto desse assunto, eu tenho assim um vasto material e eu ganhei um material novo, eu só pude dar umas beliscadas nele, mas eu ainda estou olhando um material bem antigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 14. João 1, versículo 14.
Amém? Glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse versículo está falando de Jesus, do fato de Jesus ter se feito um homem e ter vindo morar entre nós, viver entre nós, né, em carne, porque Jesus veio em carne. Então, nós não podemos nos esquecer disso, né? Quando a gente fala que Jesus veio em carne, ele veio morar conosco, né? A palavra de Deus diz que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Então, Jesus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós pudéssemos um dia ir morar com Ele. Hoje eu fui ao supermercado e eu estava pensando em tantas coisas que eu falo com pessoas, aí as pessoas saem, vão embora e eu continuo pensando, né, nas situações muitas vezes difíceis que nós vivemos, né? E eu estava me lembrando da Neia. Quem aqui lembra da Neia? Quem aqui não conhece a Neia? A maioria conhece a Neia, né? E ela dizia assim para mim que muitas vezes, quando a situação estava muito difícil, ela tirava não tem internet mesmo. Ela disse que tirava a rasteirinha, a sapatilha, ou sei lá eu o quê. Não vou voltar para cá que é mais sensato, porque eu já tenho bem mais de 60. Então ela tirava o sapato e ela colocava os pés no chão. E aí você tem uma sensação de frio, não tem? Não é isso? Que se você que está de rasteirinha aí, se você colocar o seu pé no chão, o chão não é frio? O chão é frio. E aí ela falava assim, então eu me lembro de que um dia, tudo aquilo que causa tanta preocupação, tudo aquilo que faz as pessoas a trabalharem tanto, sofrerem tanto, nós estaremos na glória, pisando em ruas de ouro. Entende a sensação de frio? Então, irmãos, isso aqui foi o início, é o início do muito agir de Deus, da muita bondade de Deus para com as nossas vidas, para que a gente pudesse um dia pisar em ruas de ouro. Sentir um friozinho do ouro. Pensa, você caminhando sobre ouro? Eu tenho um pedacinho de ouro. A maioria das pessoas tem um pedacinho. Não tem gente que tem bastante, aquela menina ali tem. Então, mas eu tenho um pedacinho de ouro, mas eu não piso nele. Você pisa no seu? E ainda uma pessoa que tenha muito ouro, ninguém pisa nele, pisa? Mas um dia nós vamos pisar. E isso é aquilo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos levar a morar com Ele. Ele veio morar entre nós, para que nós pudéssemos morar com Ele. Isso não é maravilhoso? E nesse morar com Ele, nós vamos pisar sobre ouro. Eu não sei, tem alguém aqui pisando sobre ouro? Não, eu acredito que não. Mas essa é uma palavra assim, muito maravilhosa para a nossa vida, porque você já pensou se estivesse escrito assim? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e graça. Será que a ordem dos fatores altera o produto? Na multiplicação, não, né? A gente aprende lá na escola, né? Que não altera o produto. Mas na palavra de Deus, será que a ordem das coisas altera? Como foi que Deus chegou até a sua vida? Como foi que Deus chegou na minha vida?
Ele não chegou na minha vida com verdade. Mas ele chegou na minha vida, ele chegou na sua vida com a graça dele em primeiro lugar. Então Jesus veio para comigo, Jesus veio para conosco, cheio de graça e de verdade. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Será que faz ou não faz, irmãos? Vocês acham que faz? Faz de conta que nós estamos na escola dominical, não tem ninguém olhando a gente lá do outro lado do mundo. Então, nós precisamos olhar para isso. Como foi que Deus chegou até nós? Com graça. Antes da verdade, ele chegou para nós com graça. Mas vamos olhar uma outra coisa também. Quando Jesus veio habitar entre nós, então ele estava mostrando a intenção de Deus de selar um relacionamento conosco. Então pensa, Jesus veio morar entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus está falando de relacionamento, de morar. Tanto que hoje, o Espírito Santo mora onde? Dentro do nosso coração. Então, Deus sempre falou conosco através da vinda de Jesus Cristo de um relacionamento, e de um relacionamento muito sério. Porque quando a gente mora com alguém, olha, não adianta, sabe? Eu louvo a Deus porque o meu marido está aqui. Porque ele estando aqui, se eu tivesse qualquer intenção de falar qualquer coisa que não é, ele está ali, Então, quando Deus mandou Jesus em carne, ele veio, viveu entre nós, ele estava falando da intenção dele de ter um relacionamento conosco de verdade. Sabe, sem teatro. Sabe aquela história que para falar com Deus eu preciso de uma pose especial, de uma entonação especial. Sabe? Sem ocultação. Sabe? Mora, o Marçal, não me engana, ele está de cara feia, está com fome. Então, ele tem um apetite muito bom, né? Glória a Deus por isso, né? Eu também tenho, mas o dele é melhor que o meu. Olha, se eu tentar acompanhar ele, não vai, não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Então, ele me conhece e eu conheço ele. E ele é sério mesmo. Na última visita que nós fizemos para o pastor Antenor, o pastor Antenor, sabe? Ele nos reconheceu, assim, com muita facilidade, e ele falou assim para mim, fala para ele rir mais. O pastor Antenor falou para ele, eu falei, ele não ouve, sabe, ele está desobedecendo o pastor, porque o pastor Antenor falou assim para mim, ele é muito sério, Lourdes, fala para ele rir mais. Então, mas eu conheço ele, e ele me conhece. Então, Deus quer um relacionamento conosco dessa maneira. Sabe essa história de eu querer esconder alguma coisa de Deus? Ou de eu precisar representar? Ou de eu precisar representar para a Andresa que eu sou muito espiritual? Falei para uma pessoa na minha casa hoje, falei, a gente precisa do corpo. Se o corpo não estiver bem, não tem jeito. Não tem jeito. Somos seres humanos, meros humanos, que foram alcançados pela graça de Deus e um dia, como lembra bem a minha amiga Dinéia, vamos pisar em ruas de ouro e de cristal. Mas quando Jesus veio habitar entre nós, cheio de graça, ele veio para que a gente tenha um relacionamento com Deus. Fala de um relacionamento, então não sei como é a sua oração, se a sua oração é pomposa, se você tem um jeito especial de chegar com Deus. É difícil a gente falar assim como você era com o seu pai, porque muitas vezes a gente vai falar com pessoas que nunca tiveram um pai. Hoje eu orava para uma pessoa e eu falava assim, Senhor, ela nunca teve alguém para entregar um cartãozinho. Então, às vezes fica difícil fazer essa comparação de pai. Esses dias eu estou arrumando a minha casa e eu arrumo a minha casa, as gavetas, aqui tem gaveta? Tem. Essa gaveta aqui, ela é traiçoeira, você puxou, ela cai. Então, eu arrumo dentro das minhas gavetas e eu falo assim para o Senhor,
eu falo, Senhor, eu ponho essa gaveta em ordem, as coisas que estão aqui. Eu limpo e ponho em ordem. E eu te peço que o Senhor faça isso com a minha vida espiritual, com todas as áreas da minha vida. Então, eu tenho ido gaveta por gaveta. Mas, e nessas gavetas, ai meu Deus, eu perdi o que eu estava falando. Eu encontrei alguma coisa que me fez lembrar. Jesus, deu um branco agora. Por isso que eu gosto de anotar aquilo que eu vou falar. Mas eu encontrei algo que me fez lembrar que nós... O que a gente faz se a gente não tem uma referência como pai? Eu achei uma pasta no meio das coisas lá, que tem todos os cartõezinhos, me lembrei, que os meus filhos fizeram para o pai. Olha bem, meu filho tem quase 45 anos e eu ainda guardo o cartãozinho que ele fez para o pai e os cartões para a mãe. Então eu organizei aquela pasta, né, arrumando a gaveta. Então eu fiquei orando por uma pessoa, que a pessoa falou para mim assim, que ela não tem isso. Então, muitas vezes, quando a gente fala para você ir orar no seu relacionamento com Deus, como se você falasse com o seu pai, mas se a pessoa não teve pai? Ela nunca falou com o pai dela. Ela nunca teve uma pessoa para chamar de pai. Como que fica? Olha, irmãos, Deus é pai, mas mesmo que você não tenha tido a experiência de ter um pai, para você mandar aquela gravata. Lá tinha aquela gravata de antigamente. Quem é que se lembra daquela gravata que as professoras mandavam na escola? Tem alguém aqui que se lembra disso? Elas faziam umas gravatas para as crianças levar para a escola, levar para casa, para os pais. Pai, eu te amo um tanto assim. E essas coisas de antigamente. Mas mesmo que você não tenha tido uma experiência paterna, ou uma boa experiência paterna, Deus, Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja sem hipocrisia, sem formalidade, sem um jeito especial para falar. Eu não estou falando de falta de temor, eu estou falando de você falar com Deus. Lembre-se, Ele veio entre nós para poder morar dentro de você. Então Deus mora dentro de você, Ele conhece você, olha, Ele te conhece. Então vamos viver a nossa vida com Deus sem ocultação, sem encenação, sabe? Por quê? Porque Jesus veio para nós cheio de graça e de verdade. Ele não veio cheio de verdade. Então você não precisa ficar com medo daquilo que você falou. Sabe quando você mal levantou e você já pensou, falou alguma coisa? Então aí você tem a impressão que você tem que ir diante de Deus diferente, como se Deus não soubesse como você é. Então a palavra diz que Ele veio cheio de graça e de verdade. Duas coisas grandiosas, graça e de verdade, que elas só operam bem juntas. Se a sua vida for cheia de graça de Deus, mas não tiver verdade, vai ser uma lama. Você pode fazer o que você quiser, acreditando que a graça vai cobrir tudo isso. É um engano. Mas e se a sua vida começar com a verdade? Como que fica? Como é que Deus nos trata? Ele começa conosco com graça primeiro ou com a verdade? Então, graça e verdade só ficam bem juntas. Porque sem verdade, graça viraria uma bagunça, a vida da pessoa viraria uma bagunça, se não tivesse verdade além da graça. Mas se tivesse a verdade primeiro, ela ia mostrar primeiro os meus e os seus defeitos. Como ficaria? Eu amo João 4, que é aquele encontro de Jesus com a mulher do poço. Sabe aquela mulher que vai no poço buscar água no meio do dia, porque ela não vai no outro horário, porque ela não era bem vista pelas outras mulheres.
Então, a maneira como Jesus chega naquela mulher, cheio de graça, e ele vai conversando com ela lá no capítulo 4, ele vai chegar lá no versículo, eu anotei aqui para eu não ter que abrir para ler. Meu Deus do céu, João 4,16. Jesus diz para ela assim, olha, depois de muito conversar com ela, olha, derramando graça sobre a vida dela, conversando com ela, ele diz para ela assim, ó, vá, chame o seu marido e volte aqui. Olha o que Jesus fala. Olha, Jesus está conversando com ela. Vocês sabiam que os homens aqui não fiquem bravos, mas vocês sabiam que na Bíblia o maior diálogo de Jesus é com uma mulher? E é com essa mulher aí. Olha, ele conversa com ela, ele conversa. Ele está, sabe, esbanjando graça na vida dela. Você pode imaginar quanto amor tinha nas palavras de Jesus para aquela mulher? E aí lá no versículo 16 ele fala para ela, vá, chama o seu marido e volta aqui. Ou seja, ele chega com a verdade na vida dela depois de ter demonstrado muita graça. Então eu faço uma pergunta, nosso assunto é graça. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos lidando com as pessoas que você considera que errou? Primeiro com verdade ou com graça, como Jesus fazia? Porque Jesus falou para ela, ó, vai e chama o seu marido. Ou seja, ele tocou na verdade dela, ele já tinha conversado muito com ela. Então, Jesus não chegou na nossa vida falando assim, ó, você isso, você aquilo, você aquele outro. Não. Ele chegou com amor. Ele chegou com graça, porque na palavra de Deus tem um versículo que diz assim, que a graça de Deus é melhor do que a vida. Está lá no Salmo. A graça de Deus é melhor que a vida. Então, ele chegou com a graça de Deus para nós. Por isso que nós aceitamos. Ele estendeu a mão para nós. E a mão era cheia de graça. Não era cheia de verdade. Porque se a verdade estivesse estendida para nós, como seria se Jesus chegasse em você e falasse toda a verdade a seu respeito? Sabe, irmãos, eu creio, você pode até não concordar comigo, mas até hoje Jesus não falou toda a verdade sobre mim. Quanto mais eu permaneço na presença dEle, mais graça vem para a minha vida, para eu poder ouvir a verdade sobre mim. Porque se Jesus falasse toda a verdade sobre você, você não aguentaria. Você não aguentaria. Ele vai trabalhando na nossa vida no dia a dia. E primeiro ele estende graça, para depois dizer assim, ó, Lúcia, não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu já confessei pecado para vocês, eu falei para vocês que eu dizia assim, eu não taco indireta em ninguém. Eu falo direto. E um dia eu estava sentado na minha casa e Deus, com a graça dele, linda, maravilhosa, falou para mim, você taca indireta como todo mundo. Eu falei, é? E aí ele falou, lembra disso? Então, irmãos, Deus ainda não falou toda a verdade sobre mim, nem sobre você, porque você não aguentaria. Porque ele primeiro chega com graça, e conforme você vai aceitando, você vai recebendo essa graça, você vai deixando essa graça transformar a sua vida, ele vai falando a verdade para você. Eu falei para um irmão que foi lá em casa, eu e o Marcelo estávamos conversando, que eu li um versículo na Bíblia que eu fiz assim hoje. Na Bíblia não, está dentro de um livro que eu estou lendo. E olha, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia seguida e estava escrito assim lá, olha, uma exclamação. Como
como é estreita a porta e apertado o caminho. Como é? Você já parou para pensar? Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. E é uma exclamação. Deus está querendo dizer para você, você entrou por uma porta estreita e o caminho também é estreito. O caminho não é largo, nem a porta é estreita, nem o caminho. É tudo muito apertado. Então, conforme você aceita a graça de Deus na sua vida e deixa ela transformar, você vai caminhando nesse caminho que é estreito. Você não pisa para lá, não. Por quê? Porque graça de Deus existe para que você não pise fora do caminho. Nós já falamos sobre isso. Então, olha, a hora já foi. Então, vamos mais rapidinho para eu terminar com vocês isso aqui. Então, irmãos, olha, é maravilhoso nós sabermos que Deus não chega conosco, para nós, com a verdade da nossa vida. Ele não chegou para aquela mulher e falou para ela, 1, 2, 3, 4, 5 marido? Esse sexto marido aí não é teu. Olhe bem, 6 maridos. Ele não disse para ela, puxa vida, hein? Que vida dura você tem, hein? Vem buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque com esses 6 maridos seu aí fica difícil as outras mulheres conviverem com você. Você pode imaginar? Muitas vezes nós agimos sem a graça de Deus para com as pessoas. Mas Jesus não. Mas Jesus não. E a palavra de Deus diz no versículo 19, eu vou parar aqui, e eu pensei que terminaria tudo isso aqui, que tem algo tão lindo aqui para você a respeito de graça. Em João 4, 26, lá na frente, Jesus diz para essa mulher assim, eu sou ele. Porque ela diz para ele assim, olha, eu sei que o Senhor é profeta, porque o Senhor falou tudo aquilo que eu tenho feito. Então, quando ela olhou para Jesus e reconheceu ele como profeta, ela reconheceu ele acima das carências da vida dela. Então, e além do mais, no versículo 26, né? E ela fala para ele do Messias. Ela fala, eu sei que o Messias virá. Eu sei que o Messias vai fazer, vai acontecer. Ele olha para ela no versículo 26 e fala assim, eu sou ele. Eu sou ele. No maior diálogo da Bíblia, Jesus não fez isso para ninguém. Ele fez isso para essa mulher. Eu não sei como ela se sentia. Ela devia se sentir a última. Muitas pessoas pensam que ela era uma prostituta. Ela não era uma prostituta. Ela era uma pessoa que acreditava no casamento. E acreditando no casamento, ela já estava no 6º marido. Olha a dificuldade da vida dela. Então, nós vemos que Jesus se revela como o Senhor, como eu sou, como o poderoso Deus. Ele diz para ela, eu sou o Messias, eu sou aquele que pode fazer tudo. Você diz que sabe sobre o Messias, eu posso fazer tudo. A Bíblia diz que essa mulher abandonou a vasilha dela de buscar água, ela largou e foi embora. Então, nós precisamos entender o que é que a graça de Deus faz com a nossa vida e como é que nós devemos agir com as pessoas. Como o Senhor age conosco? Como Ele age conosco? Como Jesus age na Bíblia? Como é o agir dEle? Então, o Senhor sempre chega com graça. Antes da verdade chegar sobre as nossas vidas, antes dele mostrar as nossas imperfeições, antes dele mostrar para nós que nós não somos tão verdadeiros como a gente diz que é. A Bíblia diz assim, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Olha bem,
Então, mas Deus não chega assim na nossa vida, porque Ele chega com graça. Mas essa graça não é só para dizer que Ele é bom, que Ele acrescenta na nossa vida um jeito da gente permanecer na vida dEle e caminhar por um caminho reto. Não é somente isso. Mas Ele é um Deus cheio de favor, cheio de misericórdia, que caminha conosco nas nossas dificuldades, nas nossas lutas do dia a dia. É Ele. E eu quero convidar você para ficar de pé. Eu sei que você já aceitou a Cristo. Aqui tem alguém que não aceitou a Cristo? Tem alguém aqui que não aceitou essa graça? Amém. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Pai, porque a todos aqui o Senhor chegou com graça. Por isso que eles estão aqui. O Senhor chegou com graça, o Senhor chegou com verdade. Ah, Senhor, obrigada, Senhor. Porque o Senhor anda devagar. O irmão ali disse que o Senhor caminhou, ele caminhou com o Senhor e o Senhor com ele muitos anos. E agora a graça de Deus alcançou mais uma área da vida dele. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor é longânimo para conosco. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca. Mas o Senhor estende graça para as nossas vidas, uma graça que transforma, uma graça que nos capacita a obedecer à palavra de Deus, a caminhar por esse caminho estreito e viver uma vida de retidão e de santidade. Oh, Senhor, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque ainda hoje o Senhor chega para conosco com graça. O Senhor hoje chegou para conosco com graça. Vivemos esse dia onde a graça chegou primeiro nas nossas vidas e nós pudemos viver e chegar até aqui e com alegria no nosso coração e com aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, como disse a Natália, paz. Senhor, obrigada, Senhor, porque a tua graça enche o nosso coração de paz, porque a gente não olha para aquilo que a gente é, mas a gente olha para aquilo que o Senhor é e para aquilo que o Senhor fez por nós e para aquilo que a sua graça fez conosco. Senhor, abençoa cada pessoa, Pai, que chegou aqui nessa noite, Pai. Oh, Senhor, que cada um possa reconhecer o quão maravilhosa é a tua graça, Senhor. Abençoa cada família. Oh, Deus, em nome de Jesus, cada família aqui representado. Senhor, tu sabes das lutas, das dificuldades, Pai. Socorre, Pai, a cada um. Socorre, Pai, a cada um, Pai. Que eles possam ter um entendimento, Pai, que a tua graça veio para transformar o nosso dia a dia. O nosso dia a dia pode ser transformado pela tua graça, Pai. Senhor, porque a palavra de vitória já foi liberada para nós. Senhor, ajuda-nos, Pai, a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai, através da tua graça estendida sobre as nossas vidas. Senhor, abençoe os meus irmãos, Pai, suas casas e suas famílias, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. E se você quiser oração, pode vir que nós vamos estar orando. Amém? Glória a Deus.